Então, este é um projeto do mestrado no Instituto Federal. Vai ser falado sobre desenvolvimento e caracterização de componente microfundido para a união por soldagem da carroceria de um ônibus. Meu nome é Felipe Rufato e o orientador é Kleber de Lima Lessa. Então, sumário, como básico, uma introdução, eu vou dar uma introdução. Vou apresentar as questões de cronograma, os ensaios que eu pretendo executar, técnicas então de fundição por cera perdida, que é o que eu quero desenvolver, e futuramente então processos de soldagem. Então, peças e conjuntos soldados na fabricação da estrutura de ônibus. Então, o principal intuito é ganhar a qualidade nesse desenvolvimento para que as peças fiquem bem desenvolvidas, fácil de trabalhar com elas. Velocidade na fabricação do produto. Então, uma das principais ideias é desenvolver a robotização, então por isso que eu tenho essas imagens aqui. Por isso, a questão dos robôs de solda para ganhar essa velocidade e inclusive também qualidade. Reduzir a complexidade da montagem dos conjuntos estruturais. Hoje esse projeto ele é desenvolvido com várias uniões, com dificuldades de montagem. A ideia é que essa peça microfundida ela seja também um dispositivo Poka-Yoke, para garantir que não vai ser montado errado. Então, facilitar a fabricação e a montagem da estrutura, padronizar as peças de conexões de tubos, facilitando também o processo de soldagem das conexões. Então, basicamente, a estrutura de um ônibus ela é desenvolvida por tubos retangulares, tubos quadrados. Então, aqui está uma estrutura de um ônibus completo, então todas as partes desenvolvidas. Eu basicamente vou trabalhar nas laterais, do teto também e alguma coisa de entre janelas. Aqui está mais um desenvolvimento bem da união da conexão, Então é uma coluna inteiriça, um tubo lateral que é soldado e um contraventamento que é um apoio para garantir que a estrutura não trabalhe muito. Então, basicamente aqui um cronograma, todo o projeto de desenvolvimento, inclusive dos ferramentais para as peças microfundidas, simulação computacional e custos. E aí vai ter que ser, claro que vai ter que ser validado com toda a direção, por causa desse desenvolvimento vai ter investimentos. A fabricação das primeiras peças seria um próximo passo, com acompanhamento. Então, basicamente vai ser trabalhado com uma peça ou algumas peças e validar essa estrutura, E aí sim, elementos finitos e testes mecânicos. Então, fazer toda a parte de estudos de elementos finitos e posteriormente os testes mecânicos. Um ponto interessante é os testes metalográficos, que também serão desenvolvidos, inclusive alguns no Instituto Federal. Programa e execução da soldagem manual e também os testes em robôs. Fazer um bug, que é um protótipo de ônibus, é um carro como se fosse pequeno, tá? Os ensaios não destrutivos, então já na estrutura do bug, então fazer esse ensaio não destrutivo para validar por líquido penetrante e partícula magnética. E posteriormente a aprovação e, se Deus quiser, a implementação de todo esse processo aí na empresa. Os ensaios necessários, então, são teste de fadiga da estrutura, que já é uma norma internacional adaptada à empresa, e todos os estudos de elementos finitos para validar os pontos críticos e as normas relevantes ao produto para garantir que está bem desenvolvido. Os ensaios de tração, então, em corpos de prova padrão, conforme norma, vão ser desenvolvidos das juntas soldadas, e também as microdureza Vickers para validar todos os perfis de dureza nos pontos de solda, para garantir que a peça vai ter essa resistência necessária aí e não vai ter crítico. Perfil térmico e aporte de calor, que é um desenvolvimento normal para a questão da solda. A metalografia, macrografia e micro das juntas soldadas, e toda a análise de investimento com estudo de custos atual e futuro.
Então, algumas coisas, informações das técnicas sobre cera perdida. Então, os processos de fundição é um que tem maior aporte tecnológico, né? Então, basicamente, a finalidade dele é que eu não precise usinar as peças posteriormente à microfundição. E aí facilita toda uma cadeia de logística aí. Então, toda a parte da estrutura de como se desenvolve a cera perdida, né? Injeção, montagem do cacho, enfim, toda a mistura do metal, que é um aço ZSTE 380, e aí o produto final, então, num terceiro. Então, sobre soldagem, então, basicamente vai ser soldagem MAG, é o que a empresa já disponibiliza hoje. É um processo muito versátil, ele é possível de fazer várias coisas com esse processo aí, inclusive robotizar. Então aqui é questão de mais das técnicas de soldagem, então fazer toda a documentação do processo de soldagem posterior, validar a questão das posições da solda, né? Qualificação de procedimento, qualificação dos soldadores para executar esse processo e também a qualificação dos processos automatizados, que é bem crítico também. Se conseguir automatizar, vão ser muitos processos para automatizar e ainda garantir que a solda tenha uma boa qualidade, boa penetração, uma microestrutura coerente com o produto.